Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Fim da guerra do streaming e início da era do caos. Quem são os perdedores e vencedores? Como a gente vem acompanhando nesses últimos anos, a guerra dos streams pegou muito fogo e a gente se beneficiou disso, né? Com diversas opções para assistir os nossos conteúdos, além da TV a cabo. Mas como a gente está vendo os resultados financeiros das empresas, existem pouquíssimos vencedores dentro dessa guerra e muitos derrotados. Vamos entender nessa notícia quem são os perdedores e vencedores, e eu vou falar para vocês que quem ficou de fora dessa guerra se deu bem. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo, e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, eu vou dar uma lida rápida aqui no início da notícia, e depois a gente vai ali para a lista aqui do colunista de quem ganhou e quem perdeu, e eu concordo plenamente com o que ele disse aqui. Vamos lá. À medida que fica evidente que o streaming é bem menos lucrativo do que se imaginava e os prejuízos disparam, gigantes de mídia mudam radicalmente a estratégia e entram na era do caos, para a sorte das big techs que podem voltar a sonhar com grandes aquisições. Bom, então muita empresa entrou na guerra, principalmente com Netflix, e saiu muito machucada em termos de retorno financeiro. E agora diversas empresas estão mudando a sua estratégia para conseguir ter streaming, mas trabalhar ele de uma forma efetiva, sem querer ganhar mercado e ser a líder ali do segmento, tirando o Netflix da posição de liderança, né? Então vamos começar com os perdedores, né? Eu acho que o principal perdedor aqui é a Disney, né? Então, na Disney ele coloca aqui, ó. Bob Iger, CEO da Disney, chocou na semana passada ao anunciar que um terço da Disney está à venda. A lógica é simples: com prejuízos crescentes e uma dívida considerada alta, a melhor alternativa para a gigante é se desfazer das propriedades que não sejam essenciais e lucrativas. No pacote, à venda estão a rede de TV como ABC, FX e Freeform. Parte da ESPN também deve ser negociada. Com o crescimento do streaming, a TV tradicional tornou-se um negócio bem menos atraente para a Disney. E a Disney, ela tomou uma decisão que foi muito perigosa, que foi a seguinte: ela parou de licenciar o seu conteúdo no Netflix, primeira coisa, e em alguns outros sistemas de streaming que surgiram aí nesses últimos anos. Então você perde linhas de receita relevantes quando você é um criador de conteúdo. A hora que você tenta rentabilizar esse negócio, você tem que ver o retorno de várias mídias, né? Então, cinema, streaming, licenciamento para TV a cabo, entre outras coisas. A Disney quis dar bastante exclusividade, até para aumentar o valor dos Disney Plus, do ESPN e também de outros sistemas de streaming, como o Hulu, por exemplo. E aí ela perdeu essa linha de receita e agora ela tá vendo que a coisa não tá indo muito bem. A estratégia de criar conteúdos exclusivos pro Disney Plus parece que não está dando certo. E agora a empresa está mudando bastante o foco ali de como que vai ser a estratégia para frente. Então a grande derrotada aqui foi a Disney, perdeu muito dinheiro e agora está tentando rever a sua estratégia. Quais foram os outros sistemas de streaming? Vamos lá? Warner Bros. Discover, perdedora. Vamos lá. Se para a Disney o cenário é ruim, para a Warner Bros. Discover a situação parece ainda pior. A empresa tem uma dívida proporcionalmente superior à da Disney e menos propriedades disponíveis para venda. A fusão entre Warner Bros. E Discovery em 2022 gerou uma pesada dívida que no primeiro trimestre deste ano chegava a 49,5 bilhões de dólares. Nos últimos meses, a Warner Bros. Discovery implementou diversas iniciativas de corte de custos, como demissões e reduções de gastos com o conteúdo. Os resultados ruins de filmes como Flash e Adão Negro tornam as perspectivas ainda piores. Bom, aqui teve uma lambança geral, né? Então, eles tentaram fazer o sistema HBO Go, aí depois mudaram para HBO Max, e aí isso já traz um incômodo ali para o cliente. Já mudaram de novo o nome lá nos Estados Unidos, agora só se chama Max. E aí começaram uma estratégia no meio da pandemia extremamente questionável de lançar o filme tanto nos cinemas quanto nos sistemas de streaming ao mesmo tempo. Isso daí, obviamente, trouxe um problema para as redes de cinemas e, inclusive, não gerou muito valor também para a plataforma
de streaming da companhia. E aí foi feita a fusão e eles estão tentando fazer algumas coisas. Assim como a Disney, eles erraram bastante em algumas produções que eles lançaram recentemente, né? Então, diversos prejuízos, assim como a Disney, a Warner Bros. Discovery também teve, né? Então, o Flash, o Adão Negro, são títulos que vão dar bastante prejuízo, eventualmente, ali para a companhia, assim como esses últimos títulos da Disney também. O Indiana Jones foi o pior de todos, parece que vai ser o maior prejuízo da Disney este ano, né? Então, também mais uma empresa que entrou na guerra dos streamings, já teve muito prejuízo e parece que também vai mudar bastante a sua estratégia. Vamos lá. Tem a outra aqui, ó, Paramount, perdedora. Outra gigante tradicional de mídia a apostar todas as fichas no streaming foi a Paramount, que inclusive mudou o nome, deixando de ser a VLAON CBS para enfatizar sua mudança de estratégia. No primeiro trimestre desse ano, a Paramount foi obrigada a cortar seus dividendos, já que as perdas de streaming atingiram um pico histórico de prejuízo da empresa de 511 milhões de dólares. O investidor Warren Buffett, acionista da Paramount, disse à CNBC que a oferta de streaming da Paramount, abre aspas, fundamentalmente não é um bom negócio, né? Então, aquele negócio que a gente já falou, tanto da Disney quanto da Warner, eventualmente da Paramount aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Então, mais um perdedor. Então, a gente viu que só ali no segmento de streaming, muitos perdedores ali ficaram pelo caminho. Mas, no entanto, a gente também tem um outro perdedor que é o substituto, que é o quê? As TVs a cabo. Então, ó, TV a cabo e TV aberta também foram perdedores. Por quê? Porque se as empresas estavam naquela estratégia de guerra de preço para tentar ofertar o máximo possível de títulos para aumentar o valor e ganhar market share, você também retira esses títulos das TVs abertas e a cabo e também fazem elas perderem o seu valor. Então, ó, à medida que o streaming se polarizou, a TV aberta e a cabo ficaram mais pressionadas. A chegada da publicidade no streaming também aumentou a concorrência pela receita publicitária com a TV. Então, o substituto direto do streaming, que são as TVs a cabo e TVs abertas, também sofreram bastante aí dentro dessa guerra de preço. E aí, agora a gente vai olhando ali as 5 forças de Porter, tem um perdedor também, que são os fornecedores. Olha que interessante, Hollywood, atores e roteiristas perdedores também. Faz sentido isso. A gente viu semana passada o sindicato dos atores se juntou com o sindicato dos roteiristas que já estavam em greve e todo mundo entrou em greve, ou seja, paralisou o setor. Vamos lá. O fato de atores e roteiristas terem entrado em greve é um indicador da gravidade da situação na indústria. Com as duas categorias paradas e exigindo novas bases de pagamento para as empresas de streaming, além de limitações ao uso de inteligência artificial no setor, muitos imaginam que a paralisação deve se arrastar por meses. E aí você para da criação de conteúdos para essas empresas que estão apostando em streaming, e isso, obviamente, também causa o famoso caos no setor. Então a gente viu que tanto de novos entrantes, competidores atuais, substitutos, entre outros, inclusive fornecedores, todo mundo sofreu com essa guerra de streamings. Vamos começar a falar dos vencedores. Bom, primeiro vencedor dessa lista aqui do valor econômico que eu concordo são as Big Techs. Por quê? Porque as Big Techs, elas são diversificadas, têm muito caixa e têm unidades geradoras de caixa que são um absurdo de geração de caixa. Então a Apple, por exemplo, ganha muito dinheiro ali com seus dispositivos, a Microsoft ganha muito dinheiro com uma estratégia de portfólio extremamente diversificada, como eu sei, como a gente já sabe aqui no BTC News, a Amazon, o Google, todas têm linhas de receita e lucratividade bem definidas do seu negócio principal, e entrar em streaming pode ser uma estratégia muito interessante, até porque elas têm caixa para conseguir aguentar ali a guerra dos streams e eventualmente também recompor o caixa investido no streaming em outras estratégias de venda de outros produtos do seu portfólio. A Apple, por exemplo, faz isso, né? Então a Apple ela usa lá todo o investimento no Apple TV Plus para aumentar o valor de todos os dispositivos que ela vende dentro lá da exclusividade do Apple TV Plus que existe, né? Então a gente vê que as Big Techs elas têm muita vantagem, foram grandes vencedores aí dessa guerra do streaming. Por um lado, por serem bastante diversificados. E por outro, Renato, se algumas empresas ainda não entraram de cabeça em streaming, agora elas têm diversas empresas em situação financeira extremamente delicadas para conseguir fazer aquisições. A Amazon foi a primeira, ela comprou a MGM, e aí comprou todos os títulos da MGM e está
plugando isso no Prime Video. Agora tem a Apple que pode fazer isso também, ela está numa estratégia de criação de conteúdo exclusivo, próprio mesmo, né? E tem a Microsoft que ainda não colocou nenhum pezinho. E o Google ele só trabalha, né, na parte de streaming, na parte de licenciamento, como se fosse uma locadora. Então vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. Ó. Em um jogo no qual dinheiro parece ser a chave do sucesso e os prejuízos se acumulam, difícil imaginar um cenário no qual as Big Techs não sejam beneficiadas pela queda dos players tradicionais. Então vai ter muita empresa aí com um valor mais ajustado para fazer grandes aquisições. Tem muita gente que fala que a Apple eventualmente pode comprar a Disney, Microsoft pode fazer uma grande aquisição para tentar integrar, dado que a Microsoft já tem parceria com Netflix, entre outras coisas. Então tem muito rumor de mercado, mas de fato as Big Techs elas conseguem plugar os sistemas de streaming na sua estratégia de portfólio e mesmo assim elas conseguem gerar bastante valor, diferentemente das perdedoras de mercado. Bom, como a gente sabe, as Big Techs elas são vencedoras indiretas, mas tem uma vencedora direta aqui. A vencedora direta é a Netflix, né? Isso daqui, sem dúvida nenhuma, foi a empresa que conseguiu sair muito melhor aí depois desses últimos anos de guerra de streaming. Vamos lá. Os investidores estão novamente entusiasmados com as perspectivas da Netflix. Após anos ignorando os concorrentes e se deixando ser pega de surpresa, a empresa parece ter acordado para a realidade e colocado a casa em ordem. A Netflix cortou custos, demitiu, mas não reduziu o investimento em conteúdo. Também concentrou energia em entregar produções melhores. A iniciativa polêmica de restringir o compartilhamento de senhas também deu resultado positivo. A medida de limitar o compartilhamento de senhas também levou a dezenas de milhões de novas inscrições. As ações de Netflix subiram mais de 40% neste ano, superando o SP500. Netflix, ela é estudada aqui nos nossos cursos de estratégia, tanto do General Business Program quanto do Strategy and Finance Program, e a gente fala que ela tem muita vantagem competitiva. Por quê? Porque ela tem um custo operacional infinitamente mais baixo de qualquer player que tenta competir com ela. Por quê? Porque ela foi a primeira e ela tem mais escala. E ela conseguiu fazer, né, um deslocamento da sua estratégia de custo para diferenciação muito boa, começou a investir fortemente em títulos próprios, o que fez a empresa aumentar o valor da sua plataforma, que permitiu ela trabalhar com precificações mais altas. Como a gente sabe, ela vem trabalhando com precificações mais altas no mundo inteiro, e isso vem aumentando bastante as margens operacionais. É a única empresa que consegue gerar bastante lucro dentro desse segmento. Então, a Netflix saiu de fato como um grande vencedor. Mas olha que interessante, pessoal, tem mais uma empresa que saiu muito vencedora dessa guerra de streaming e não entrou na guerra. Tá? Que foi quem? A Sony. Olha que interessante. Por quê? Eu lembro, quando começou essa guerra de streaming, a dúvida do mercado era saber o que a Sony ia fazer. O que a Sony fez? Ela não fez absolutamente nada. Ela falou assim, eu que não vou entrar nessa guerra. Vamos ler a notícia e depois eu explico para vocês um pouco dessa postura da Sony. Vamos lá. Mas em retrospectiva, a Sony possivelmente seja a grande vencedora da guerra do streaming. Enquanto seus pares foram para a guerra, a gigante japonesa preferiu seguir como vendedora de armas. Abre aspas aqui para o executivo da Sony. Nossa decisão, anos atrás, de ficar fora do espaço lotado de streaming geral e, em vez disso, nos tornar o principal fornecedor independente de conteúdo da indústria foi claramente a escolha certa, disse o Tony, CEO da Sony Pictures Entertainment, em uma reunião com os investidores em maio deste ano. E de fato foi exatamente isso que aconteceu, dado que tinha, né, um monte de empresa guerreando por market share em streaming. Ela falou o seguinte: olha, quer dizer que vai ter muita gente interessada nos meus conteúdos. E aí eu consigo vender, licenciar esses meus conteúdos num valor mais alto e eu vou ficar aqui enquanto esse mercado não começa a dar sinais ali de final de guerra. Deu certo? Deu muito certo. E a Sony, ela não queimou caixa, focou os recursos nas unidades que efetivamente ela deveria focar e agora ela sai muito mais forte dessa guerra de streaming, como, né, como a própria notícia disse, né, a vendedora de armas para essa guerra. Muito interessante isso. E é interessante por quê? Porque para quem já estuda um pouco da postura pragmática, estratégica da Sony, já poderia esperar que ela ia fazer exatamente isso. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês que é o seguinte. Há alguns anos atrás, quando o smartphone começou a ser, né, a bola da vez do sistema do setor de tecnologia,
Várias empresas começaram a desenvolver seus próprios smartphones, inclusive a Amazon, né, que foi um dos maiores prejuízos que a empresa teve até então. A Sony ela fez uma joint venture com a Ericsson, a famosa Sony Ericsson. Para quê? Para conseguir desenvolver tecnologia, para conseguir fazer smartphone. E aí ela, né, desfez lá a joint venture, já tinha toda a tecnologia, começou a vender seus próprios celulares, mas ela saiu rapidamente desse segmento. E aí vários investidores e analistas de mercado começaram a questionar a Sony, né? Eu falei assim, olha, mas se smartphone vai ser a nova tendência do mercado, por que a Sony, que é a maior empresa de eletrônicos, vai sair desse segmento? O que a Sony explicou na época? Ela falou o seguinte: olha, por mais que a gente acredite mesmo que smartphone seja, né, a revolução de tudo que vai acontecer daqui para frente, 90% dessa lucratividade está com a Apple. Os outros 10% fica pulverizado em um monte de player. Então, você entra numa guerra para você conseguir abocanhar 10% de lucratividade de um setor que é gigante, mas que 90% da lucratividade fica com uma empresa só, que no caso é a Apple. Então a Sony ela viu que ela não teria vantagens competitivas, principalmente competindo com empresas lá do leste asiático. E aí ela decidiu simplesmente sair. Saiu, recuperou, né, um pouco do investimento que ela ia fazer ali na parte de celulares, começou a investir em outras unidades e tá a Sony aí firme e forte como a gente conhece. Então a Sony ela já tinha esse pragmatismo de olhar um segmento, fazer uma análise estratégica, ver se ela consegue gerar vantagem competitiva. Se ela não gera vantagem competitiva, ela simplesmente não entra para competir de igual para igual com os concorrentes. Muito inteligente, estrategicamente falando, a estratégia da Sony. E mais uma vez, esse pragmatismo deu certo. Agora a Sony ela está super bem, não está com esses prejuízos de bilionários aí que essas empresas de streaming estão reportando para o mercado. Tá forte, eventualmente pode até fazer uma aquisição se achar que estrategicamente isso faz sentido. Mas continuar licenciando seus conteúdos para um monte de opções de mercado parece ainda ser a melhor estratégia para a Sony. Muito legal isso, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.